gravo aqui, a gente está em época de coronavírus. Se você está vendo esse vídeo muito tempo depois, com certeza vai lembrar dessa época difícil que, graças a Deus, todos nós passamos bem, porque todos seguiram as orientações do Ministério da Saúde, dos governos, dos municípios, dos estados, enfim. Se você está vendo no futuro, é isso que eu estou aguardando, de que você possa confirmar isso daqui a 1 ano, 2, 3, 4, enfim. Mas para quem está agora aqui em quarentena, a gente tem que lembrar que ficar em casa é a melhor coisa. Então, geralmente eu gravo vídeos falando sobre outros assuntos. Para quem não me conhece, eu sou Clara Oliveira, sou jornalista e no meu canal eu falo sobre tudo. Geralmente eu falo sobre cafés. Só que hoje eu quero tocar num assunto que eu já falei numa live do Instagram. Na verdade, hoje eu quero falar sobre preconceito, e não um preconceito que eu tenha sofrido, mas foi um preconceito que eu acabei emitindo. A gente acha, como ser humano, que a gente é a bolachinha mais recheada do pacote, que a gente não sente inveja, que a gente não emite preconceito, que a gente não mente, enfim, só os outros fazem isso. Mas quando a gente se dá conta de que a gente emitiu um preconceito, cara, a gente esfrega a nossa cara no asfalto. E foi isso que aconteceu comigo, e eu sou muito grata por eu ter me dado conta nesse momento de que não é legal você fazer um pré-julgamento, um preconceito antes de saber toda a parada do rolê. No dia 6 de março, eu fui convidada para poder conversar com mulheres, isso na Câmara de Dirigentes Lojistas de Novo Hamburgo. Era a semana que era promovida pela faculdade INH, né, principalmente por meninas do curso de psicologia, que fizeram inclusive uma exposição linda, baseada na obra Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Foi lindo. Enfim, a minha participação era uma conversa sobre precisamos falar sobre a presença negra no YouTube. Minha plateia, ela era formada basicamente por mulheres brancas, classe média, né? Que algumas eu conhecia, claro, óbvio que eu já conhecia já o histórico, mas a maioria eu não conhecia. E eu fiquei pensando, mano, qual é o interesse dessas mulheres no que eu vou falar, né? Porque eu nasci numa cidade de colonização alemã, então eu já sei, mais ou menos, como é difícil das pessoas absorverem um pouco dessa realidade do negro nesse contexto. E eu já fui levando pro lado de que, cara do céu, acho que eu tô no lugar errado. Mas durante a palestra, eu fui vendo que elas tinham um interesse genuíno no que eu tava falando. Elas tinham interesse genuíno nos dados, interagiram, foram super afetuosas, um amor. A minha plateia geralmente sempre era de mulheres negras. Dessa vez deu uma questão fora da curva e eu já fiquei na defensiva. Só que depois que eu apresentei, vieram 2 mulheres, né? Uma delas eu já conhecia, que era a psicóloga Patrícia Spiller, e a Martina, que eu não conhecia, para falar sobre esse livro aqui, Educar com Amor e Liberdade, ensaio sobre maternidade, paternidade e política. Já pensei, cara, essas minas aí são do outro rolê, são do rolê da luta. E eu não estava enganada. As 2 faziam parte de uma associação chamada Associação Mães e Pais pela Democracia. Como o próprio nome já diz, são mães e pais que se uniram pela democracia, ou seja, que luta para que os direitos, né, a igualdade, a fraternidade, a liberdade, enfim, sejam respeitados como base de alguma coisa. Essa associação, ela foi formada em Porto Alegre. Em um pouco menos de 1 ano, já uniu 350 pais. Isso todos eles a favor, obviamente, da democracia. Nós estamos falando de pais que têm seus filhos em escola pública, em escola particulares, pessoas de classe média alta, pessoas de classe... Enfim, pessoas das mais diversas vertentes sociais. Inclusive, não só isso, pessoas com pensamentos diferentes também, porque essa associação não é uma associação partidária. Basta você acessar uma rede social dessa associação ou mesmo lendo o livro para entender que não tem nada a ver com questão partidária, e sim a política na sua essência. Tem a ver, sim, com pensamentos divergentes convergindo num único objetivo, que é lutar pela democracia. Esse livro, como o próprio nome diz, ele assim, é para pais? É para mães? É.
Só que não é só para esse público. Eu não sou mãe nem de pet, gente. E eu realmente me emocionei quando elas começaram a ler alguns textos, né? Tanto a Patrícia quanto a Martina leram alguns textos que tu diz, cara, eu preciso ter esse livro. Esse livro é dividido em 7 partes, tá? Para vocês terem uma ideia de que não é só para mães e pais. Vamos começar por aí. Mães e Pais pela Democracia, parte 1. Ser mãe, parte 2. Parte 3, ser pai. Parte 4, por uma economia democrática. Parte 5, é para falar do racismo. Parte 6, aulas do dia a dia. Parte 7, somos resistência. E logo depois vem uma pequena biografia dos 24 autores e autoras desse livro. No texto da parte 5, que é para falar do racismo, tem uma das crônicas que fala o direito à infância não combina com o trabalho. Na verdade, o Paulo Rogério Barbosa Vargas fala sobre a questão que o pai dele foi obrigado a trabalhar, né? É um texto emocionante para que tu possa ver como essa questão do trabalho infantil ela é absurda. A gente sabe que ela é absurda, mas uma coisa é você ver esse relato sendo dado por alguém que agora no século XXI consegue ver todo o trabalho que o próprio pai passou no século passado. Também tem uma outra crônica também que me chamou bastante atenção, da Priscila Guerra, que é uma mãe que adotou uma criança negra e que por meio da filha conseguiu ver o quanto é difícil ver a cor da pele ser um gatilho para preconceito. Para entender um pouquinho o que é a associação, eu resolvi extrair um pequeno trecho da crônica Afetuosamente, de Renato Nakahara. Desculpa se eu falei o nome errado, tá? Mas acho que é Nakahara. Que fala o seguinte: sim, é um desafio educar pelo exemplo coletivo. Os princípios democráticos e os valores do amor, da liberdade, da igualdade, do respeito, da solidariedade, da verdade, da justiça, precisam ser transmitidos numa comunicação não violenta e por meio de práticas conjuntas. Mães e Pais pela Democracia necessitam, de dentro para fora, transformar o horror que a sociedade brasileira sente pelo debate, desenvolvendo um diálogo desejável, pacífico e tolerante com o mundo plural. Pratica-se interna e diariamente a convivência entre extremistas e moderados, socialistas e liberais, entre quem deseja ampliar as pautas e quem foca a educação, entre quem defende Lula e quem não defende. Além disso, toda essa diversidade inserida num campo humanista até pode concordar unanimamente com Humberto Eco, quando disse que as redes sociais deram voz aos imbecis, mas deve democraticamente defender a liberdade de todos terem voz. Então eu acho que a partir daqui a gente já tem uma ideia do que vai encontrar dentro desse livro. Se você está interessado, e eu tenho certeza que está, pode entrar em tomoeditorial.com.br, porque é a editora que acolheu esses 24 escritores e escritoras que lutam pela democracia. São crônicas lindas, né, que acho que vale a pena você ler em quarentena, fora dela, enfim, presentear, porque é um livro que me tocou bastante. Eu não estaria falando aqui se não fosse, tá? Última dica: se você está vendo esse vídeo no período da quarentena, a gente pode te dizer que no perfil da Martina, que é uma das mães que está na associação, todos os dias será uma live com textos deste livro. Mesmo acompanhando a live da Martina, eu tenho certeza que o seu desejo de comprar esse livro vai ser ampliado, porque ele mostra com muita sensibilidade esse momento em que a gente está vivendo, esse momento bastante difícil, né, na política brasileira, e mostra por meio de amor, né, por meio do amor, por meio de pais, mães, filhos, enfim. Acho que está valendo muito você ter esse livro, que é com certeza um dos recortes da nossa história. Se você gostou desse vídeo, já sabe, por onde esse vídeo passar, deixa sua manifestação, seu like, um comentário, enfim, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Vamos dar uma conversada, vamos conversar por essas redes sociais aí, mundo afora, vamos trocar uma ideia enquanto o mundo vai se ajeitando, a gente vai conversando e a gente vai sendo cada dia um ser humano melhor. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, até mais.